vamos lá para a nossa última aula da semana 8. Última aula relacionada à termologia, galera. Depois disso daqui tá faltando apenas ótica para a nossa revisão Enem 10 semanas. Faltou em apenas 2 semanas, hein, meu? Então é assim, nós já falamos sobre gases e primeira lei da termodinâmica, uma incidência baixa. Nós já falamos sobre energia na termodinâmica, incidência absurda. E agora a gente vai falar sobre a segunda lei. Então aparecem questões sobre ciclo de motor a gasolina, ciclos de motor a diesel, ciclo de Carnot. Aparece muito a respeito disso daí e de refrigeradores, que são as aplicações da segunda lei. Então vamos desenvolver, mostrar algumas experienciazinhas, entender como é que funciona o motor e detonar nas questões, cara. Segunda lei da termodinâmica. É uma lei que fala sobre degradação de energia. A primeira lei fala sobre conservação de energia. Essa fala sobre degradação. É impossível uma máquina térmica que funciona em ciclos possuir um rendimento de 100%. Máquina térmica é um motor de carro, tá? Você pensa em no motor de carro, numa máquina a vapor, numa usina termoelétrica. São máquinas que usam calor para realização de trabalho. Não tem como uma máquina pegar todo o calor e realizar trabalho. Nem a máquina de Carnot, viu? Tem uns alunos que têm esse negócio na cabeça. Fala, só Carnot rende 100%. Ninguém rende 100%. Nem a máquina de Carnot, que a gente vai falar mais pra frente. É impossível fazer um motor de carro que tenha um rendimento 100%. Em geral, esses rendimentos são baixos, tá? Um motor de carro ele vai render de 25% a 30% apenas. O resto é energia jogada fora. O fluxo energético da segunda lei da termodinâmica resume assim, ó. A gente vai pegar a energia da fonte quente. A fonte quente é o fogo, é a explosão. Então no motor do carro é o momento da explosão do combustível. Numa máquina a vapor é o reservatório quente, é a fogueira que está fervendo a água. Numa usina termoelétrica, a mesma coisa. É a fogueira que está fervendo a água da caldeira. Então fonte quente é de onde você busca o calor. Então está entrando aqui ó, 100%, que é o seu calor. O sonho seria fazer isso, né? Todo esse calor virá trabalho, mas isso é impossível, isso não acontece, porque a entropia de um sistema cíclico sempre tende a aumentar, então a energia sempre vai ser degradada. Essa energia degradada, ela é jogada para a fonte fria. A fonte fria, ela é o meio ambiente. Então pensa aqui, ó, motor de carro, momento da explosão, o motor do carro, só o fluxo de energia, lógico, e aqui o meio ambiente jogando calor para fora. No teu carro, entra aqui 100. Sai aqui, ó, 70, 75 e aqui para baixo é a energia útil, é o trabalho útil. A parte de trabalho útil é o que vai fazer teu carro andar. Uma formulazinha bem simples envolvendo conservação de energia é que o Q1 é igual a Q2 mais trabalho. Tá aqui, ó. Essa é a equação matemática da segunda lei. Muito simples. E o rendimento da máquina? Como é que eu calculo o rendimento? Rendimento de qualquer coisa é útil dividido pelo total. Quem é útil na máquina? É o trabalho. Quem é o total? É o Q1. Então, o rendimento da máquina vai ser trabalho por Q1. Esse carinha aqui nunca pode ser 100% em nenhuma máquina. Nenhum caso. Mesmo na máquina de Carnot, que nós vamos falar, só teria um rendimento 100% se a fonte fria estivesse a 0 Kelvin. Mas você não consegue que uma fonte fria esteja a 0 Kelvin, porque ela é uma temperatura inalcançada. Inalcançável, melhor. Então não tem como render 100%. Nada rende 100% em máquinas térmicas. Máquina térmica é um projeto muito antigo, cara. Mas muito antigo mesmo. É lógico que as máquinas térmicas começaram a ser utilizadas em grande quantidade na primeira revolução industrial, na revolução da máquina a vapor. Mas muito antes disso, as pessoas já sabiam que dava para tirar força do vapor. Teve um cara chamado Heron, em Alexandria, antes de Cristo, que construiu uma máquina chamada Eulípila. Eu montei um trecho de uma aula de um curso de específica falando da Eulípila e fazendo o experimentinho dela. Eu montei uma Eulípila aqui caseirona e aí eu vou mostrar então esse vídeo para vocês. É melhor do que eu montar tudo novamente, que é chato pra caramba montar aquele negócio, além de ser perigoso, que fica umas fogueiras nervosas aqui na oficina. Então assiste a Eulípila ali, que foi, até onde a gente sabe, a primeira máquina térmica do mundo. Assiste lá. Então aqui traduz as duas equaçõezinhas
da segunda lei da termodinâmica. Eulípila. Eulípila. Primeira máquina térmica a ser construída pela humanidade, pelo menos que a gente tem a noção. De que época que é esse troço aqui? Aqui, século I depois de Cristo. Olha isso, cara. Nem tinha termodinâmica, não tinha nada na época. Isso aqui foi construído por um cara chamado Heron, lá de Alexandria, a Eulípila. Ele construiu esse aparato para mostrar que a pressão do vapor gerava movimento, assim como a pressão do vento em uma vela gerava movimento num navio, num barco. Ele queria provar isso. Ele montou uma máquina e com a pressão do vapor ela realizava trabalho. Eu tenho uma Eulípila mais moderninha, vou mostrar o funcionamento dela para vocês e a gente vai ver essas três grandezas funcionando na Eulípila. Vamos lá que eu vou montar a experiência. Então tá aqui, galera. Montei a nossa Eulípila. Peguei um balãozinho, na verdade não é um balão volumétrico, esse daqui, se eu não me engano, é o Erlenmeyer. 2 caninhos de cobre com as pontinhas bem afuniladas e uma para cada lado, assim como a Eulípila. E a nossa fonte térmica aqui, ó. A água já está começando a ferver. Então o calor Q1 está sendo fornecido da fonte para o nosso recipiente. Já está fervendo. Está começando a pingar água e o vapor está começando a sair. Agora ela vai entrar em movimento, ó. Tá entrando em movimento. Legal que ela tá jogando água fervendo para todo lado. Deixa eu levantar aqui que tá me acertando. Então vamos lá. O trabalho sendo realizado é a rotação dela, que é bem rapidinha, né, cara? Calor jogado para o meio ambiente, você já pode imaginar, tem um monte de calor sendo jogado para o meio ambiente. E a fonte térmica está aqui fornecendo. Essa é a Eulípila. Vamos apagar esse negócio aqui antes que derrube tudo. E apagou. Aí, cara, o Heron, lá em Alexandria, fez essa gambiarra. Servia para quê? Só para provar que a pressão do vento provocava movimento. Então você viu, fonte quente liberando calor. Trabalho sendo realizado por essa rotação. E a fonte fria recebendo calor, porque todo o ambiente foi sendo aquecido. Então, legal a maquininha térmica, né? E o cara não usava, eles não pensavam naquela época em utilizar isso no lugar da força motriz de uma pessoa. Então vou trocar lá uma pessoa que está movendo uma alavanca e usar a força do vapor. Não tinha esse contexto, esse conceito na época. Então foi necessário muito tempo para os caras começarem a usar a força motriz gerada pelo vapor no lugar do trabalho braçal. Isso daí desenvolveu muito com um engenheiro francês chamado Nicolas Sadi Carnot. Nicolas Sadi Carnot, então, ele bolou a ideia de uma máquina térmica que seria a melhor entre as máquinas. Depois, um outro engenheiro chamado von Heinrich Otto, se eu não me engano, desenvolve o ciclo que funciona o motor a gasolina. Um outro cara chamado Diesel desenvolve o ciclo do motor a diesel. Eu tenho, cara, também essa aula gravadinha com experimentos bem legal, uma aulinha de 18 minutos que eu vou encaixar em cima do que eu tô falando agora. Então, na sequência, eu vou falar do Carnot, encaixo o Otto, Diesel e depois a gente vai fazer exercícios. Tá? Então, tô encaixando essas aulas porque elas estão bem completas e com perfil Enem. Se fosse muito aprofundada para o perfil Enem, não colocaria, mas elas estão boas para o perfil Enem. Então, de novo, assiste aí e eu já volto para trabalhar com exercício com vocês. Ciclo de Carnot, galera, é a primeira parte que a gente vai falar. Ciclo de Carnot foi idealizado por um engenheiro francês chamado Nicolas Sadi Carnot. Olha a época. 1824. Um pouquinho antes, cara, do experimento do Joule, que fez a equivalência mecânica do calor. Conseguiu converter calor em trabalho, mostrar que eram tipos diferentes de energia. Desmistificar a teoria do calórico. Esse foi o Joule. Só que o Carnot, cara, 20 anos antes do Joule, ele já tinha essa noção. E calor é trabalho. O trabalho que o Nicolas Sadi Carnot fez
era basicamente verificar o quanto que se tirava de trabalho por quilograma de vapor gerado. Ele estava muito interessado na termodinâmica. Engraçado que esse foi o único trabalho da vida dele. Então, Nicolas de Carnot, o trabalho teórico dele foi esse, mas foi o trabalho também, né, cara? Olha só, para ver a conversão contínua de calor em trabalho, o sistema deve, a cada ciclo, rejeitar uma parcela do calor para a fonte fria, assim como a gente falou na nossa outra aula. Então, não tem como aproveitar todo o calor da fonte quente. O que o Carnot queria? Ele estava interessado no rendimento máximo disso. O que eu posso tirar ao máximo desse calor do meu vapor para poder realizar trabalho? Lembra da entropia? Quais eram as duas transformações reversíveis quando a gente pensava na entropia? A adiabática, porque daí não tinha variação de calor, não trocava calor com meio. E a isotérmica, por ser uma transformação reversível. Faço uma expansão isotérmica, uma compressão isotérmica, eu tenho ali transformações reversíveis. Então, nada mais justo de trabalhar com essas duas transformações, que são as transformações que isoladamente não aumentam a entropia, do que você pegar outras transformações que são irreversíveis. Olha que sacada boa dele. E aí ele bolou esse ciclo aqui, ó, onde eu trabalho com duas isotérmicas e duas adiabáticas. Essa isotérmica de mais baixa temperatura, essa isotérmica de mais alta temperatura. E essas são as duas adiabáticas. Aqui é uma expansão adiabática e aqui é uma compressão. O ciclo tem que ter uma área. Não tem como eu fechar o ciclo com uma única isotérmica, como eu já falei para vocês, porque daí eu não teria realização de trabalho. Porque o trabalho gerado pela máquina, ele é dado pela área interna desse ciclo. Então, o trabalho é numericamente igual a essa área. Quando o ciclo ele gira no sentido horário, conforme o ciclo de Carnot, significa que a máquina está realizando um trabalho. O trabalho é positivo. Se o ciclo girar no sentido anti-horário, a máquina recebe um trabalho. Aí ela é uma máquina frigorífica. Nós vamos ver que os gráficos de máquinas frigoríficas giram no sentido anti-horário. Então, olha só o que acontece nessas transformações. Vamos dar uma olhadinha. AB. Transformaçãozinha AB é uma expansão isobárica. Não, isobárica não, galera. Olha só. De A até B é uma expansão isotérmica. Isotérmica. Corrigido na hora aí, ó. Na expansão isotérmica, o gás está recebendo calor ou está cedendo calor? Vamos pensar lá na primeira lei da termodinâmica. Vamos pensar, vou colocar aqui no cantinho, ó, Q igual a ΔU mais trabalho. O ΔU não tem, é zero, porque ela é uma isotérmica. Tem trabalho porque está rolando uma expansão, então o gás recebeu calor. Na transformação de A até B, a máquina recebe uma quantidade de calor. Então aqui, ó, está entrando o calor que nós chamamos de Q1, que é o calor que vem da fonte quente. A transformação BC, ela é uma expansão adiabática. Tá aqui, ó. Expansão adiabática. A adiabática não tem troca de calor. E lembra que também não tem aumento de entropia. Aqui eu recebi calor, uma expansão adiabática. Teve aumento de entropia. Na transformação CD, a entropia está diminuindo. Mas ela não diminui a quantidade que ela havia aumentado. Porque a quantidade de calor Q1 ela é maior que a quantidade de calor Q2. Se eu lembrar da equação da entropia, é a quantidade de calor que eu estou recebendo ou perdendo pela temperatura. Então, nesse caso, a entropia aumentou uma certa quantidade e aqui ela diminuiu, mas ela diminuiu menos. Então, no resultado final, eu tive um aumento de entropia. E por último, na transformação DA, que é uma compressão adiabática, a gente já viu que expansão adiabática esfria e compressão adiabática esquenta. Aqui não teve variação de entropia porque não teve variação de calor. Olha que ciclo legal, que ciclo bonito para a gente trabalhar numa máquina térmica. Só tem um problema. Ele é impossível, ele é teórico. Ele é o limite de evolução das máquinas. Porque para trabalhar com essas transformações reversíveis, o sistema teria que ser perfeitamente adiabático aqui e aqui. Um pistão de carro, será que ele não troca calor por nenhuma das paredes? Não poderia ter atrito. Então são problemas que são inviáveis na engenharia.
Isso torna o ciclo de calor, o ciclo de Carnot, teórico. Ele é um ciclo teórico. Ah, então não serve para nada? Lógico que serve. Ele é o limite de evolução das máquinas térmicas. Então toda máquina térmica tenta chegar próxima ao ciclo de Carnot, só que nunca vai conseguir. No próximo quadro eu vou mostrar para você como calcula o rendimento no ciclo de Carnot. Porque ficou apertadinho aqui, não vai caber. Vamos calcular o rendimento no ciclo de Carnot. Analisando então o nosso ciclo de Carnot, equaçãozinha para rendimento. Não convém a dedução dessa expressão. A gente parte dessa daqui, tá? Chega na dedução dela. Mas é uma dedução muito trabalhosa, não convém. Você não iria deduzir isso num vestibular, tá bom? Para máquinas térmicas em geral, o rendimento é 1 menos a fração dissipada. A fração dissipada é o calor mandado para a fonte fria dividido pelo calor que ele recebe da fonte quente. No ciclo de Carnot, você faz uma equivalência entre calor e temperatura absoluta. Então, no lugar do calor rejeitado para a fonte fria, você coloca a temperatura da fonte fria. No lugar do calor recebido pela fonte quente, você coloca a temperatura da fonte quente. Essa temperatura tem que ser em escala absoluta. Então, nós podemos fazer essa equivalência, né? F sobre TQ, Q2 sobre Q1. Para que eu tenha um rendimento 100%, vamos pensar. Se eu quero um rendimento 100%, esse TF tem que ir para zero. Só que é 0 Kelvin. Então a fonte fria teria que estar a 0 Kelvin para que uma máquina de Carnot tivesse um rendimento de 100%. Mas o 0 Kelvin é inatingível. Por um número finito de expansões adiabáticas de um gás, você não chega no 0 Kelvin. Então, se o 0 Kelvin é impossível, o TF é impossível que seja zero e é impossível que uma máquina térmica tenha rendimento 100%. Mesmo a máquina de Carnot, é possível que ela renda 100%. Ah, mas rende quanto? Depende das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Quanto mais diferentes essas temperaturas forem, melhor o rendimento da máquina. Sempre na escala Kelvin. Então, quando você pega as temperaturas ambientes entre inverno e verão, para o nosso carro, vai mudar o rendimento. Só que não muda tanto quando você joga na escala Kelvin. Vai dar diferença de porcentagem do quê? 1%, 0,5%, 2%. Talvez você nem perceba isso no consumo de combustível, mas que muda, muda. Falamos então da máquina ideal, da melhor entre as máquinas do ciclo de Carnot. Agora vamos falar de máquinas reais. Vou falar agora sobre o ciclo de Otto e o motor 4 tempos. Bora para a próxima passada. Então agora a gente começa, galera, com o ciclo de Otto. O ciclo de Otto ele foi idealizado por um engenheiro alemão chamado Nikolaus Otto. E esse cara ele realmente fabricou o motor. E não fabricou só um exemplar. Ele montou uma fábrica de motores. Motores estacionários. Não precisava botar esse motor dentro de um carro. Botava esse motor numa fábrica, no lugar de uma máquina a vapor, entendeu? Ele era muito melhor que a máquina a vapor. O Otto, ele montou o motor dele em 1860. Em 1867, ele ganhou uma feira de engenharia, uma feira alemã de engenharia. O Otto ganhou pelo desenvolvimento desse motor fenomenal. E naquele ano, ele requereu a patente desse motor 4 tempos. Só que ele não sabia que essa patente já existia desde 1861. O Alphonse Boll de Rochas, não sei se pronuncia dessa maneira o nome dele, ele patenteou um motor 4 tempos muito parecido com a invenção do Otto. Então, poucos anos depois do Otto requerer a patente, ela foi cancelada e a patente ficou para esse cara aqui, do motor 4 tempos. Olha a importância disso. Mas o Otto ganhou muita grana com isso daí, porque ele fabricou o motor dele. Não foi plágio a ideia dele, porém, ele não pôde patentear a invenção do motor 4 tempos. É o motor que equipa teu carro, cara. Todos os carros trabalham com motor 4 tempos. Tem um outro ciclo de Stirling. Ele é bem raro, cara, e ele equipa um ou outro carro mais especial que já foi lançado. Mas ele é meio complexo, ele queima um pouco de óleo, mas ele tem um rendimento melhor. Agora, motor robusto, motor para durar aí 10, 15, 20 anos rodando, ciclo de Otto. Vamos entender como é que funciona. A gente tem aqui, ó, o cilindro no motor do carro. Um carro pode ter 1 cilindro, 2 cilindros, 4, 6, 8. Então você já deve ter ouvido falar,
aquele opalão é um V6, 6 cilindros. V, porque eles são montados nessa disposição. Ah, um V8, 8 cilindros, por serem montados nessa disposição. É só uma questão de tamanho, tá, galera? 8 cilindros colocados em linha, o negócio ia ficar muito grande, o capô do carro ia ter que ficar muito grande. Como que você economiza espaço montando um cilindro aqui e outro quase na frente dele. Aí o motor reduz bastante de tamanho e reduz de peso também. Então pode ter 1, 6, 4, 8, 5, 10, 12, em várias configurações de cilindro. Quando você pega um carro 1000, eu tenho um carro 1000 cilindradas. O que significa isso? Ele tem 4 cilindros de 250 ml cada um, totalizando 1000 ml, carro 1000, carro 1.0. Eu tenho um carro 2.0, 4 cilindros de 500 ml cada, totalizando 2000 ml. Tem aqui um sistema de válvulas. Essas válvulas elas abrem para dentro, então elas podem abrir da maneira que está essa daqui ou ficar fechadinha assim. A válvula vai deixar entrar a mistura de ar com combustível ou sair os gases queimados. E uma vela de ignição. A vela de ignição é muito parecido com um fogão com acendimento automático. Quando você aperta o botãozinho, ela faz dá uma faísquinha, aquilo lá é uma vela de ignição. Primeiro tempo da admissão, primeiro tempo do motor é a admissão. Então a válvula de admissão se abre e suga uma mistura de ar mais combustível. Esse combustível tudo em vapor. Suga essa mistura, por isso que se chama admissão. Nesse momento, o pistão que vai fazer esse movimento de vai e vem, ele está descendo. Então nota que o ciclo de Otto só funciona com o motor girando. Ele tem que estar girando, tá bom? O pistão desce, cria um vácuo aqui dentro e aspira essa mistura. Por isso que os motores são chamados aspirados. Eles aspiram essa mistura. Eles aspiram em baixa pressão. Então a admissão, que é o primeiro tempo, num gráfico é isso daqui, ó. De A para B, essa é a admissão. Ela é feita em baixa pressão, porque tem um vácuo aqui dentro, e vai aumentando o volume, porque esse pistão vai descendo. Terminou a admissão, o pistão chegou aqui embaixo, essa válvula se fecha. Existe um comando no motor chamado comando de válvula, que sincroniza a parte de cima com a parte de baixo. E esse comando, nesse momento, fecha a válvula. Ao fechar a válvula, ó, segundo o desenho, as duas válvulas, eu preciso comprimir a mistura. Então, esse aqui é o eixo do motor, esse daqui é o eixo do motor, ele está girando. Então ele desceu o pistão, deu a volta aqui esse eixo chamado biela, deu a volta e agora ele vai comprimir. Então aqui dentro vai ficar ar comprimido. Um ar quente e comprimido. Essa compressão é muito rápida. Se ela é rápida, ela não é uma compressão isotérmica, ela é uma compressão adiabática. Então vai rolar aqui uma compressão adiabática. Indo até o ponto C. Aqui. Não é uma isotérmica, é uma adiabática mais acentuada. Legal. Ar quente comprimido dentro do motor. É só dar uma faísca. A vela de ignição dá uma faísca, explode essa mistura, vai dar um pico de pressão. Eu vou até fazer cada transformação de cor diferente aqui, ó. Aí. Até C, ó. O segundo tempo é a compressão, vai ser o vermelhinho. O primeiro tempo vai ser o pretinho aqui. Aqui. Então, A para B, admissão. B para C, compressão. Agora vai rolar a explosão. A explosão gera um pico de pressão. Então, no gráfico, vai dar um pico de pressão indo até o D. Esse pico de pressão é muito rápido, não dá nem tempo desse pistão se mexer. Só que a hora que dá o pico de pressão, o pistão desce, empurrando esse negócio para baixo, que ele vai empurrar esse eixo do motor e o eixo do motor vai girar. Só que quando ele desce muito rápido, numa expansão adiabática. Então, continua na cor verde, uma expansão adiabática. Aqui. Então, explosão, expansão. Explosão, expansão. E indo até o E. Tá aí. Legal.
que sobrou aqui dentro agora? A máquina realizou trabalho, hein? Repara nisso. Na explosão, a máquina recebe calor e realiza trabalho. Recebe calor e realiza trabalho. Sobrou gás queimado, eu tenho que jogar esse gás queimado fora. Aí a biela dá a volta, a válvula de escape se abre, essa válvula de escape vai ser ligada lá no escapamento do seu carro e manda o gás queimado para fora, o gás queimado para o escapamento. Então, no quarto tempo, quando a válvula de escape se abre, dá uma queda brusca na pressão, e depois o volume diminui, que é quando o pistão volta. Retornando ao estágio inicial. Voltando novamente para a admissão. Qual o momento que a máquina recebe calor? Explosão. Realiza trabalho, aqui ó, nessa adiabática, ela está realizando o trabalho. Qual o momento que ela perde calor? Na abertura aqui da válvula de escape, ela joga o calor para o meio ambiente. Então, explosão recebe calor, expansão realiza trabalho, exaustão joga o calor para o meio ambiente. É o Q1, o trabalho e o Q2. Ah, e como que eu calculo o trabalho dessa máquina? Pela área interna desse ciclo. Trabalho numericamente igual a área. Pode reparar que o ciclo gira no sentido horário. Essa perninha que está aqui é a admissão e a exaustão. Só que essa perninha não vai alterar o trabalho, porque não fecha área nenhuma aqui dentro. A expansão e a compressão estão na mesma pressão, então não vai fazer diferença nenhuma. Aí, ciclo de Otto, motor 4 tempos. Eu vou fazer... Eu vou fazer agora com vocês, vou mostrar para vocês um canhão de meia que simula um motor 4 tempos. Ele só não é cíclico, porque a cada final de transformação eu tenho que desmontar e começar tudo de novo manualmente. No motor não, é tudo automático. O comando de válvulas vai comandando tudo para ele continuar no giro. Então vou só preparar aqui a gambiarra e nós vamos fazer uma explosãozinha aqui dentro agora. Galera, vamos lá na nossa experienciazinha sobre o ciclo de Otto sobre o motor 4 tempos. Então eu tenho aqui ó, um aparato experimental, uma gambiarra, e ela completa, fica assim, ó, fica um canhão, uma espécie de canhão, feito de PVC, e aqui dentro desse PVC tem uma lata de spray aberta, é a nossa câmara de combustão. Antigamente, eu dava ignição usando uma vela de carro, essa é a vela de carro, tá? Só que dava muito trabalho, porque eu tenho que ter bateria, eu tenho que ter bobina, essa bateria tem que estar carregada, é muito ruim. Então o que eu fiz aqui, fiz um furinho desse lado e a gente vai acender com um fósforo mesmo. O nosso pistão vai ser essa meia, que vai ser um projétil. Isso aqui vai arremessar o projétil. Normalmente se usa batata. A galera faz com canhão de batata. Como eu estou dentro de um ambiente, estou fechado aqui, e tenho que tomar muito cuidado com a segurança, inclusive, vamos falar, extintorzão de incêndio está aqui do lado e você não deve fazer isso em casa porque eu estou explodindo o álcool combustível e realmente é perigoso. Então eu uso a meia para evitar qualquer problema. O primeiro tempo do nosso motor é a admissão. Então vou colocar um pouco de álcool combustível lá na câmara de combustão.
Ah, coloca mais. Não adianta a quantidade, eu preciso de vapor de álcool. Fecho a câmara de combustão aqui, coloco um pouquinho mais de álcool aqui ó, no cano. No máximo, jogando alto uma tampinha. Chacoalha bem. Você tem que chacoalhar para que esse álcool se espalhe aqui por dentro e crie um vapor. Eu preciso de vapor de álcool. Eu não quero que ele pegue fogo, quero que ele exploda. Para explodir eu preciso de vapor. Tiro o excesso, não quero o excesso. O excesso atrapalha a explosão. Máximo, dá uma olhadinha aqui ó, naquele furinho, para o fósforo, a chama conseguir entrar melhor. Admissão feita. Segundo tempo, compressão. Coloca o nosso pistão projétil aqui. Faz a compressão. Na verdade não é uma compressão, né? Porque tem um furinho aqui. Antigamente era. Quando eu usava a vela, realmente era uma compressão. Eu ainda enrolava a meia num plástico para que desse a compressão mesmo. A explosão era bem mais forte, mais perigosa. Só que aí eu não dava ignição coladinho, né? Eu usava um fio longo e ficava distante. Era muito trabalhoso. Terceiro tempo. Qual que é o terceiro tempo? É a explosão. Vamos segurar aqui. Por aqui tá para cá. Eu vou mandar o projétil pro teto. Eu vou mandar pro teto. Vamos ver o que vai sair daqui. Uhul! Caraca, foi forte o negócio. Não sei se aparece o áudio aí, cara. Mas a meia deu uma pancada ali no teto. Esse foi o terceiro tempo. O que sobrou aqui dentro? Gás queimado. Aqui nós temos gás queimado. Eu tenho que me livrar desse gás queimado. Aí eu abro. Nesse caso eu não tenho válvula de escape, né, cara? Então, circulo o ar aqui por dentro, assopro. Tá? Deixo o ar circular aqui dentro. E tá pronto. Eu tenho novamente a máquina pronta para admissão, compressão, explosão e escape. Para você ter uma ideia, eu só coloquei uma tampinha, né? Olha como é que sobrou álcool. Eu só troquei o ar, não coloquei mais combustível. Vou enfiar a meia de novo. Vamos ver se a gente consegue uma segunda explosão com o resto do álcool que tem ali. Vamos ver, uma segunda explosão. E se brincar ainda sai uma terceira. Você entendeu como é que não adianta você encher esse negócio de álcool? É só o vaporzinho que precisa. Eu só joguei ar e o resto de combustível ainda estava aqui dentro. É isso que um carro desregulado antigamente fazia. O carro desregulado antigamente jogava combustível demais, ar de menos, gastava muito, dava combustão incompleta. Hoje os carros têm injeção eletrônica, tem sonda lambda, tem catalisador, tudo para que a combustão seja perfeita e nenhum gás tóxico seja lançado pelo escapamento. Legal? Vamos agora falar sobre o ciclo de diesel. Só que isso eu não vou fazer experiência, isso vai ser só no quadro, vou mostrar o ciclo de diesel para vocês agora. Então agora o último dos ciclos que aparecem em vestibulares, e é bem raro ainda, tá? Aparecer o ciclo de diesel, a gente está aprofundando bastante na segunda lei com essas aplicações e tudo mais. Ciclo de diesel, olha como é que os alemães estavam arregaçando aquela época em máquinas térmicas. Ciclo de diesel, Rudolf Diesel, engenheiro alemão. Otto, 1860, Rudolf Diesel, 1893, patenteou um motor cíclico, um motor 4 tempos também, com autoignição. O motor a diesel não tem vela, ele não precisa da vela soltar aquela faísca para queimar o combustível. O combustível se autoinflama pela temperatura. Você vai comprimindo o ar. Quando o ar está comprimido, você começa a injetar combustível, vapor de combustível. A hora que o combustível entra naquele ar quente, ele explode espontaneamente. E aí muda um pouco o ciclo. Vantagem do ciclo diesel, ele trabalha com uma pressão maior na fonte quente do que o motor a combustão de gasolina e com isso o rendimento melhora, porque ele deixa a fonte quente mais quente. Isso faz com que o rendimento do motor a diesel seja um pouco melhor do que o rendimento de Otto. As transformações são essas. A para B, uma admissão. B para C, compressão adiabática.
o pistão está comprimindo violentamente a mistura, aí você começa a injetar o vapor de combustível, você começa a injetar o diesel, combustível diesel. O combustível sendo injetado, no momento que o pistão começa a descer, ó, o pistão aqui começou a descer, porque o volume está aumentando. Lembra, pistão sobe e volume diminui. Pistão desce, volume aumenta. Quando o pistão começa a descer e o combustível ser injetado, é o momento que ocorre a explosão do combustível. Só que o pistão já está descendo. Então não tem aquele pico de pressão. Tem só a expansão adiabática. A expansão adiabática é quando o combustível queimou e aquela expansão joga o pistão lá para baixo. Depois, um resfriamento isocórico, quando você abre a válvula de escape. E depois o pistão volta para você conseguir mais combustível. Então, basicamente, é um 4 tempos, com a diferença aqui em cima, porque não tem a explosão. Admissão, compressão, ele começa a expandir injetando combustível, o combustível explode, expansão adiabática, sobra gases queimados, abre a válvula de escape, joga os gases para fora e o pistão volta jogando os gases para fora e começa todo o ciclo novamente. É bastante coisa, é bem aprofundado isso daí. Vestibulares forçam um pouco a amizade, eles querem, sei lá, que o aluno seja um mecânico. Porém, é nosso papel tentar ensinar da melhor maneira possível para vocês. Então essa foi a aula de segunda lei da termodinâmica. E tem mais assunto. Galera, então você acabou de assistir a ciclo de Carnot, ciclo de Otto, ciclo de diesel. Você viu que eu aprofundei bastante. Te passei detalhe por detalhe, principalmente como funciona o motor 4 tempos. Olha a questão, cara, que o Enem colocou. Questão número 5 da nossa lista. Olha que sacanagem, se você não tiver uma aula bem feita em cima de motor 4 tempos, você não tem a menor ideia, cara, dessa questão. Vamos ler aqui junto. O motor a combustão interna, utilizado no transporte de pessoas e cargas, é uma máquina térmica cujo ciclo consiste em 4 etapas. Admissão, compressão, explosão, expansão e escape. Essas etapas são representadas no diagrama pressão versus volume. Nos motores a gasolina, a mistura ar-combustível entra em combustão devido a uma centelha elétrica. E aí ele te deu o ciclo de Otto, o gráfico bonitinho, né? Admissão, compressão, explosão, expansão e o escape. Aí, olha a pergunta do cara. Para o motor descrito, em qual ponto do ciclo é produzida a centelha elétrica? Cara, você acabou de assistir a aula. Ponto C, acabou. No ponto C, rola a centelha elétrica, pum, explode. Tá, e se você não tivesse assistido a aula? Se você não tivesse visto o ciclo de Otto perfeitinho, detalhe com detalhe, esquece, não faz. Não faz, cara. Então, aqui é uma aplicação e é bem restrito, cara. Você tem que saber o ciclo de Otto bonitinho. É importante? Lógico. Esse ciclo aí que controla o sistema de transporte no mundo. Então é lógico que é importante e por isso que eu fiz questão de mostrar para vocês uma aula completa com o funcionamento dele. Eu adoro essa área, porque eu gosto de fuçar e desmonto carro, monto carro, desmonto moto, monto moto. Quem não tem esse perfil tem um pouco mais de dificuldade, mas é muito importante saber esse ciclo. Então, questão 20 segundos, é só o tempo de ler, centelha ocorre no ponto C. Agora, não assistiu a aula, não sabe ciclo de Otto, não vai ter a menor ideia nessa questão. Legal? Vamos mais uma, vamos falar agora sobre Carnot. Vamos lá, galera, questãozinha 6. Até 1824, acreditava-se que as máquinas térmicas, cujos exemplos são máquinas a vapor, e os atuais motores a combustão, poderiam ter um funcionamento ideal. Sadi Carnot demonstrou a impossibilidade de uma máquina térmica funcionando em ciclos entre duas fontes térmicas, uma quente e outra fria, obter 100% de rendimento. Então, Carnot demonstrou isso. Tal limitação ocorre porque essas máquinas, por que elas não podem render 100%? Que elas realizam um trabalho mecânico, porque elas produzem um aumento de entropia, porque elas utilizam transformações adiabáticas, contrariam a conservação de energia, funcionam com temperatura igual à da fonte quente. Tá na cara, né, meu? Produzem um aumento de entropia. Então o Carnot mostrou isso daí, que máquinas sempre têm um aumento de entropia, funcionando em ciclos, e esse aumento de entropia é calor jogado para a fonte fria, é calor desperdiçado. Então, questões rápidas, questões legais para você fazer. Bom,
Agora eu vou falar um pouquinho sobre refrigeradores. Aí envolvendo o Carnot, tem mais a questãozinha 9 para você fazer, tá? Pega a questãozinha 9 e agora eu vou falar a respeito de refrigeradores. Vamos lá! Olha aí, povo, última etapa então da nossa aula, máquina térmica invertida. Máquina térmica invertida é a geladeira, é o refrigerador, é o ar-condicionado, todos eles são máquinas térmicas invertidas. Por que a gente tem esse nome? Porque a máquina térmica invertida, ela retira calor da fonte fria. A sua geladeira vai deixar a parte interna dela cada vez mais fria. Então ela tira calor de onde já está mais frio. Só que isso não é espontâneo, é lógico que isso não é espontâneo. Então, para isso, o gás tem que receber trabalho, vai ter um gasto de energia, esse troço vai estar na rede elétrica. Então, o gás recebe trabalho, ele é comprimido, e toda essa energia é jogada para a fonte quente. Então, presta atenção, ó. Eu tiro o calor da fonte fria, recebo o trabalho, porque o gás é comprimido, e toda essa energia é jogada para a fonte quente, que é o meio ambiente. Resultado. A geladeira esquenta mais na parte de trás do que gela dentro. Então, se você colocar uma geladeira dentro de um ambiente com a porta aberta, ao longo do tempo esse ambiente vai ser aquecido, porque ela esquenta mais aqui atrás do que gela dentro. A equação da segunda lei é a mesma, Q1 igual a Q2 mais trabalho. Você pode ver que as setas batem bonitinho, essas duas setas entrando e essa saindo. Só que para geladeiras e aparelhos de ar-condicionado, normalmente não se usa rendimento, normalmente se usa eficiência. A eficiência desse aparelho é o tanto de calor que ele tira da fonte fria, porque esse é o objetivo do aparelho. Então tem um ar-condicionado aqui em cima, o objetivo desse ar-condicionado é deixar esse ambiente cada vez mais frio. Então isso é a fonte fria. Então é a quantidade de calor que ele tira daqui, mediante ao trabalho necessário para isso. E trabalho necessário para isso é o gasto de energia que eu tenho na rede elétrica. Vou te dar um exemplo da eficiência desse aparelho. O Q2 está indicando ali que ele tem uma potência térmica de 2.640 watts. Isso é a potência térmica dele, ou seja, a quantidade de energia que ele tira por segundo desse ambiente. Então, a cada segundo, ele está tirando 2.640 joules desse ambiente, está tirando isso de calor. A potência elétrica é 850 watts, que é a potência elétrica desse equipamento. Lembra, né? Calor é potência vezes tempo. Trabalho é potência vezes tempo. Aí o tempo eu acabo cortando. Então é só dividir a potência térmica pela potência elétrica. E esse aparelho vai dar uma eficiência, vamos calcular aqui, vai dar 2.640 dividido por 850. Dá 3.1 a eficiência dele. 3.1 joga esse aparelho como classe A de economia de energia. Uma eficiência de 3.1. Então, a cada joule que ele consome de energia elétrica, ele tira desse ambiente 3 joules de calor. Isso não viola nada da lei da termodinâmica, hein, galera? Não tem nada na termodinâmica que diz que o Q2 tem que ser maior que o trabalho, o Q1 tem que ser maior que o trabalho. Q2 e trabalho, desculpa. Q2 maior ou menor que trabalho. Não tem nenhuma regra disso. Então a eficiência pode ser 3 tranquilamente. 3.1 é uma eficiência fenomenal. Então é um aparelho bastante econômico, gela bem o ambiente e não gasta tanta energia. Como que funciona um ar-condicionado ou uma geladeira? Dentro dessa tubulação tem um gás, que é o famoso CFC, né? Hoje tem gases mais modernos que não agridem a camada de ozônio ou agridem bem pouco a camada de ozônio. Eles têm nomes comerciais, R12, R22, R34. Normalmente os fabricantes são 3M, DuPont, né, essas empresas. Então tem um gás aqui dentro. Um compressor de ar, um compressorzinho, que é o motor da geladeira, comprime esse gás e comprime tão forte ele, numa compressão adiabática, que ele se torna um líquido e fica quente por ser adiabática. 150 libras de compressão, é bastante compressão, e ele fica em torno de 60 graus. É a parte de trás da geladeira ou é a parte de fora do ar-condicionado. Aí ele passa por um radiador, ele tem que esfriar. Então ele está a 60 graus
ele vai esfriar nesse radiador, chegando até 25 graus. Ainda está em alta pressão. Aí ele passa pela válvula de expansão, onde ele sofre uma expansão adiabática. Na expansão adiabática, a gente já viu que o gás fica gelado. Então, ele entra líquido, sofre uma expansão como se fosse a saída de um aerosol e vira um vapor gelado. Esse vapor reduz bastante a pressão, em torno de 60 libras, e a temperatura em torno de 20 abaixo de zero. Igualzinho à expansão do desodorante. Aí ele passa pelo congelador, que é a parte interna da sua geladeira, ou passa por essa peça que está aqui dentro, que é o evaporador, né? Que também está gelada. Rouba calor da geladeira e se aquece, aquecendo aí até uns 10 graus mais ou menos. Aí ele entra novamente no compressor. Então o compressor faz uma compressão adiabática, depois faz um resfriamento isobárico, depois uma expansão adiabática e depois um aquecimento isobárico. Tá? Num gráfico ficaria assim, ó, a geladeira, o gráfico da geladeira. Num gráfico PV tem duas adiabáticas ligadas por duas isobáricas. Assim, ó. Esse é o ciclo da geladeira. Só que ele gira no sentido anti-horário. É assim, ó. No sentido anti-horário. Tá? Então, compressão adiabática, aí resfriamento isobárico, que é aqui, expansão adiabática, que é aqui, aquecimento isobárico, que é lá dentro da geladeira. Então esse é o ciclo da geladeira. Legal? É bem aprofundado essas coisas, porém são coisas do dia a dia nosso, e o Enem gosta da física do dia a dia. Então, cara, essa aula é uma aula puxada, mas é uma aula que tem a necessidade desse entendimento, que são máquinas que estão ligadas no seu dia a dia e você tem que ter uma noção como funciona, e pouquíssima gente tem a noção como funciona. Prato cheio para os vestibulares. Vamos fazer para finalizar então essa aula a questãozinha 15. Vou compartilhar aqui com vocês. Então olha como é que ele cobra esse assunto. A invenção da geladeira proporcionou uma revolução no aproveitamento dos alimentos, ao permitir que fossem armazenados e transportados por longos períodos. A figura apresentada ilustra o processo cíclico de funcionamento de uma geladeira, em que o gás no interior da tubulação é forçado a circular entre o congelador e a parte externa da geladeira. É por meio dos processos de compressão, que ocorre na parte externa, e de expansão, que ocorre na parte interna, que o gás proporciona a troca de calor entre o interior e o exterior da geladeira. Aí ele deu um desenho, no mesmo esquema do meu desenho aqui, e falou assim: nos processos de transformação de energia envolvidos numa geladeira, aí letra A. A expansão do gás, aqui, é um processo que cede energia ao resfriamento da parte interna. Se eu quero resfriar a parte interna, eu não tenho que ceder energia. Eu tenho que capturar energia. Então tá errado por causa disso. Porque a expansão não cede energia, ela vai capturar energia da parte interna da geladeira. O calor flui de forma não espontânea da parte mais fria para a parte mais quente? Perfeito, perfeito. É não espontâneo, tem que ter um compressor forçando o gás a fazer isso. Letra C. A quantidade de calor cedida ao meio externo é igual à retirada da geladeira? É maior. A gente já falou que se colocar uma geladeira com a porta aberta, vai aquecer o ambiente ao longo do tempo. Letra D. Letra D. A eficiência é tanto maior quanto menos isolado termicamente do ambiente externo for o seu compartimento interno. Doideira. Jamais. O ar-condicionado vai funcionar melhor com a janela aberta? Jamais. Você tem que isolar o ambiente interno, né? Não tem nenhuma lógica, certo? E a última fala assim: a energia retirada do interior pode ser devolvida à geladeira abrindo a sua porta, o que reduz o consumo de energia. Rapaz, quando vocês eram crianças, vocês deviam ouvir sempre dos seus pais:
Fecha a porta da geladeira, menino, para de ficar namorando as comidas aí dentro, que você ficava abrindo a geladeira toda hora. Também não tem nenhuma lógica. A resposta, qual a respostinha ficou? Foi a letra C? Agora esqueci se foi a letra C ou a B. A letra B, letra B. Tá aí, galera. Isso é termodinâmica para Enem. Essa aula ficou um pouco longa, porque teve uma porrada de experimento, tudo. E eu tive que aprofundar esses assuntos com vocês. Então peguei partes das aulas dos cursos de específica e forneci para vocês um assunto bastante importante. Com isso finalizamos a nossa semana 8 e agora só temos ótica para cumprir até o Enem. Valeu? Até a semana 9, povo! Valeu!